Se pode gerar gatilhos, eu recomendo que vocês não assistam até o final esse vídeo. Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Mai. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like. E antes de começar o vídeo, eu queria falar pra você que o vídeo de hoje é um caso extremamente sensível, onde vamos falar sobre tortura, assassinato e também sobre acontecimentos sobrenaturais. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, você já deixa o seu like e você, conforme for assistindo o vídeo, já vai deixando nos comentários o que você achou do caso e se você já conhecer essa história bizarra e horrenda também. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Em maio de 1999, uma garota de 14 anos chamada Ling, cujo nome dela é um nome fictício por conta dela ser menor de idade, ela foi na delegacia de Hong Kong dizendo que estava sendo assombrada por um espírito de uma mulher. A polícia, a princípio, achou aquele depoimento muito estranho e que era uma brincadeira ou poderia ser uma atitude estranha de uma garota de 14 anos. Mas depois ela acabou dizendo que ela achava que o espírito pelo qual ela estava sendo assombrada era o espírito de uma mulher que ela ajudou a matar. A polícia achou aquela queixa muito absurda e a princípio não deu muita atenção, mas depois, quando ela falou do assassinato, mesmo ela sendo tão jovem, a polícia a princípio não deu muita atenção para aquele caso, mas depois a polícia decidiu investigar um pouco melhor o que estava acontecendo, mas o que realmente aconteceu. Tinha uma garota que se chamava Fan Man Ie, é um nome japonês, coreano que eu não sei falar. Ela tinha 23 anos e ela era uma recepcionista de uma boate onde ela se prostituía. Acontece que ela teve uma infância muito difícil. Desde quando ela nasceu, ela já foi abandonada pelos pais num orfanato e conforme ela foi crescendo, ela foi desenvolvendo seu vício com drogas por conta das coisas que ela vivia e por ela estar sozinha. E também ela começou a se prostituir e também a cometer pequenos roubos e pequenos delitos. A prostituição ela entrou para ela se manter e também para ela conseguir manter o seu vício com as drogas. Ainda jovem, ela conheceu um rapaz pelo qual ela se casou e esse rapaz ele era viciado em drogas. Ela se casou em 1996 quando ela ficou grávida e gerou seu primeiro filho. Acontece que como eles eram um casal, que eles eram usuários de droga, alguns vizinhos sempre reclamavam e sempre ligavam para a polícia dizendo que eles brigavam muito e que era frequente o abuso doméstico, a violência doméstica dentro da casa deles. Então, mais uma vez, ela morava dentro de um lar totalmente problemático. No ano de 1997, a Fan ela conheceu um cafetão que se chamava Chan. Ele tinha 34 anos, ele era dono de uma nightclub, de uma boate, nightclub, e ele era um cara que era traficante de drogas e participava de uma organização criminosa. Ele era um cara assim bem perigoso. Só que acontece que ela era uma viciada em drogas, ela se prostituía e ele era um cafetão e um traficante. Então logo ela começou a se envolver com ele em termos de trabalho e outras coisas que eu não conseguia achar muito sobre os detalhes, mas era como se eles tivessem coisas em comum. Ela precisava disso e ele tinha isso. Acontece que um dia a Fan estava desesperada por dinheiro e também por conta do seu vício. Ela roubou a carteira de Chan, que tinha $4.000. Acontece que depois que ela roubou, ela viu que o que ela tinha feito foi algo assim muito ruim, por conta que ele era uma pessoa muito perigosa. Ela chegou a ir devolver a carteira para ele com o dinheiro e ele ficou muito bravo por conta que ela na verdade roubou ele, e ele disse que ela teria que devolver o dinheiro com juros. Como ela roubou ele não queria só os $4.000, ele simplesmente duplicou o valor. Só que ela não tinha como fazer o pagamento do que ele pediu. Inclusive ele deu um prazo para ela, então ele fez uma proposta que era para ela se prostituir na boate dele só para ela pagar a dívida de juros que ela tinha com ele por conta do roubo que ela cometeu. Acontece, quanto mais ela demorava para ela sanar essa dívida, mais juros ele aumentava, o que estava tornando algo impossível dela conseguir fazer, que era pagar tudo que ela devia para ele.
Em março de 1999, segundo a ordem de Chan, ele mandou 2 capangas irem sequestrarem a Fan e a levarem para o seu apartamento no 3º andar em Groveville Road. As coisas ficaram rapidamente fora do controle por conta que eles estavam sob efeitos de drogas. Imediatamente, eles começaram com uma tortura prolongada com a Fan. Logo quando eles a levaram para o apartamento, ele começou a questionar ela por que ela não conseguia devolver todo o dinheiro, por que ela tinha roubado. E enquanto ele questionava, ele e os outros 2 capangas chutavam ela e batiam muito nela. Eles chutaram ela, por exemplo, mais de 50 vezes. Eles também tamparam todas as janelas do apartamento com madeiras para que ninguém pudesse ouvir ou saber o que estava acontecendo lá dentro. Como a Fan ficou sob posse de Chan e de seus 2 capangas, a partir daquele momento eles começaram uma série de torturas horríveis com ela. Se pode gerar gatilhos, eu recomendo que vocês não assistam até o final esse vídeo. Em poucos dias, a tortura assumiu a forma mais hedionda possível. Eles espirraram óleo de pimenta na boca da vítima e depois aplicaram esse óleo de pimenta em suas feridas. Eles a forçaram a engolir fezes e beber a sua própria urina. Um dia, eles deixaram cair um canudo de plástico derretido em sua barriga e mandaram ela rir. Ela também teve convulsões repetidamente. Eles amarraram a mão dela com força, com fio elétricos por várias horas em seguida. Depois eles a espancam com canos de aço e algumas semanas depois foi incapaz de simplesmente ter algum tipo de reação às torturas e entrou em coma. Quando a vítima ela desmaiava, ela não estava acordada, ou por exemplo, quando ela entrou em coma, eles simplesmente deixaram ela lá e foram jogar videogame. Também, enquanto ela estava em coma e durante todo o tempo que ela estava lá, eles também queimavam ela com isqueiro, o corpo dela, o pé dela, e também eles faziam com que ela ingerisse quantidades altíssimas de metanfetamina, já que ela era usuária de droga, do tipo, se você gosta, então você vai usar tudo isso aqui, o que afetava muito a saúde dela, já que, considerando o fato que ela estava sendo muito machucada, ela estava sendo muito torturada. Chegou um momento em que o seu corpo estava muito inchado, as suas gengivas sangravam muito, o seu corpo estava cheio de bolhas e de pus e ela estava totalmente debilitada. Ela não aguentou mais a tortura depois de mais de 30 dias dentro daquele lugar, sendo torturada, estuprada, apanhando, sendo queimada, sendo drogada. Ela veio a óbito. Mas a pior parte ainda está por vir. Quando eles descobriram que ela morreu, eles ainda continuaram a brincar com o corpo dela. Eles decidiram desmembrar o seu corpo. Primeiro, eles levaram o corpo para a banheira para sangrar e serraram os seus ossos. Retiraram os intestinos e os colocaram em um saco plástico. Cozinharam outras partes com água quente no banheiro. Em seguida, eles colocaram todas as peças desmembradas em vários sacos plásticos e jogaram na lixeira. Chan também usou o fogão e querosene e a panela para cozinhar a cabeça de Fan na sala. Com pressa, eles despejaram seus órgãos internos pela casa e algumas partes eles jogaram no jardim. Eles pegaram a cabeça dela e eles cozinharam. E o apartamento dele era um apartamento que tinha várias bonecas e várias coisas decorativas da Hello Kitty. E vocês vão entender um pouquinho a mais o porquê que tinha essa decoração da Hello Kitty. Então ele pegou a cabeça dela e ele pegou um ursinho de pelúcia em formato de sereia com a cabeça da Hello Kitty, arrancou a cabeça do ursinho de pelúcia, colocou a cabeça da mulher lá dentro junto com algodão, costurou de volta e simplesmente deixou lá como se fosse algo normal. Em alguns lugares dizem que eles também pegaram algumas partes do corpo da Fan e deram para alguns cachorros comerem, mas isso nunca foi confirmado também se eles realmente fizeram isso. O que eu não duvido, né, gente, já que eles fizeram tantas coisas ruins com essa pobre moça. Tá, mas depois disso, quem que era aquela garota no início do vídeo que eu falei pra vocês, que foi até a polícia e disse que estava tendo pesadelos e sendo assombrada pelo espírito de uma mulher que ela matou?
Pois é, dentro dessa casa que tinha o Sean e os dois capangas dele, tinha essa garota de 14 anos que ela namorava o Sean, que na verdade ela era uma das garotas que trabalhava na boate dele como prostituta, mas ela também tinha um relacionamento com ele. Por isso que a casa tinha tantos artigos, tantas coisas da Hello Kitty, porque ela era bem novinha e ela gostava desse tipo de coisa. Ela começou a ser assombrada pelo espírito da fã e ela começou a ter terríveis pesadelos e ela foi na delegacia, né? E a princípio, como eu falei, a polícia não deu muita atenção para o caso até ela falar que ela ajudou a matar a mulher. E sim, ela participou da tortura que os 3 homens fizeram com a fã. Ela esteve presente, ela ajudou a torturar e a bater na mulher. Então a polícia simplesmente começou a investigar e a polícia foi até o apartamento onde eles estavam, onde eles moravam, só que eles já tinham saído de lá. Depois que eles mataram a fã e fizeram tudo aquilo com a mulher, eles simplesmente abandonaram o apartamento do jeito que estava. Então a polícia, mesmo achando aquela conversa esquisita, achou melhor ir até o apartamento fazer uma investigação. E quando eles chegaram lá, eles encontraram coisas horríveis. Eles descobriram uma série de evidências perturbadoras. Primeiro que tinha sangue pela casa, restos de mortais de uma pessoa e uma boneca da Hello Kitty toda ensanguentada. Quando eles pegaram aquela boneca, eles viram que estava costurada e quando eles viram, tinha uma cabeça humana dentro da cabeça da Hello Kitty. Aí que eles viram que o negócio era sério, que era verdade mesmo, né? Sem contar que todos os detalhes de tortura que eu falei aqui no vídeo pra vocês, não foi nem a metade dos detalhes que a garota realmente deu pra polícia. De acordo com as fontes de pesquisa, a polícia não quis divulgar, os documentos não foram divulgados em relação a todas as coisas que eles fizeram com a garota, mas que a quantidade de abuso e tortura foi algo assim muito extenso e muito horrível. Ou seja, se foi muito mais do que eu falei aqui, sendo que o que eu falei aqui já é horrível, você imagina o que não foi feito com essa mulher. Todos os 3 réus imediatamente foram presos e enviados para acusação e julgamentos criminais. A garota ela recebeu imunidade da acusação em troca de seu testemunho contra o namorado e os seus 2 cúmplices. Imediatamente eles negaram qualquer tipo de atrocidade que eles teriam feito com a mulher, mas dentro do apartamento deles tinha muitas evidências e conforme a polícia foi tentando tirar as informações durante o julgamento, eles acabaram assumindo o caso de poucas formas, mas eles acabaram assumindo todo o caso. Inclusive a causa da morte da fã não foi identificado por conta da forma como encontraram a cabeça dela e os restos do corpo dela. O advogado de defesa tentou convencer o júri, na verdade, de que ela tinha morrido com uma forma que ela tinha digerido muita metanfetamina e por isso que ela tinha morrido, que ela teria tido uma overdose. Mas isso não colou porque os legistas eles não tinham prova o suficiente de nada da morte dela e também por conta da tortura que ela sofreu. Então a morte dela nunca foi identificada sobre como ela verdadeiramente morreu. E também o juiz não levou em consideração isso que o advogado de defesa quis colocar por conta também de como eles encontraram o corpo da garota. O trio foi condenado por homicídio culposo em dezembro de 2000 e foram condenados à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional depois de 20 anos. Condenando os 3 homens à prisão perpétua, o juiz Peter ele disse assim: nunca em Hong Kong nos últimos anos um tribunal ouviu falar de tamanha crueldade, depravação, insensibilidade, brutalidade, violência e perversidade. Mas o caso da fã ainda não termina por aí, porque além daquela garota ser assombrada, várias coisas ainda aconteceram depois que ela morreu. Na época, o caso recebeu uma atenção generalizada da mídia.
principalmente em Hong Kong. Todo mundo ficou sabendo do caso, foi algo realmente complicado. E foi quando começou a surgir alguns boatos e algumas histórias sinistras que estavam acontecendo no prédio onde a fã foi assassinada. Primeiro, o médico forense responsável pelo caso revelou que quando o tribunal apresentou provas, incluindo o crânio de fã falecido, a boneca Hello Kitty, panela de barro para cozinhar o cadáver da fã e todos os outros objetos, todo o tribunal estava cheio de cheiro de cadáver, não importando onde as evidências foram submetidas. No julgamento, quando o advogado de defesa afirmou que os réus apenas manuseavam o corpo ilegalmente e dizendo que não tinha necessidade de falar sobre aquele assunto naquele tribunal, as luzes do tribunal piscaram muito e todos os presentes ficaram pasmos. Era como se alguém estivesse muito brava com aquilo que o advogado de defesa estava apontando. Outra coisa que aconteceu foi que uma mulher alugou um apartamento no quarto andar daquele prédio onde assassinaram a fã. E essa mulher, ela morava junto com uma amiga e ela disse que de noite ela escutava pessoas chorando entre os outros andares e que ela também chegou a dizer que uma noite ela estava dormindo e ela sentiu como se uma alma ou se um fantasma estivesse tocando ela e que ela tinha certeza de que era uma mulher. Posteriormente isso, quem morava naquele apartamento onde essas duas mulheres diziam que ouvia pessoas chorando era uma família que simplesmente atendeu a polícia quando a polícia foi com a investigação no apartamento. E essa família, depois que a polícia fez a investigação, disse ter visto o fantasma de uma mulher chorando nos corredores do prédio e que eles ficaram tão assustados que eles simplesmente se mudaram de lá. E que foi por isso que essas mulheres, depois que foram as próximas pessoas que foram morar nesse apartamento, também continuou vendo e ouvindo coisas de fantasmas. Uma senhora também, ela disse que quando ela estava indo num bar tomar uma bebida, ela olhou para o prédio e ela jurava que tinha visto uma cabeça de uma mulher olhando para ela da janela, que era a janela do apartamento. E também no salão de beleza, uma mulher que, acho que esse salão de beleza era no prédio, nos primeiros andares, que ela tinha visto uma sombra de uma boneca em formato de Hello Kitty. Bom, após a ampla publicidade sobre a tortura e a morte da fã em Hong Kong, ninguém quis comprar ou alugar o apartamento onde ela sofreu os abusos horríveis. Consequentemente, o apartamento ficou vazio por anos e, eventualmente, as pessoas decidiram que também não queriam morar em nenhum dos outros apartamentos do prédio em Granville Road. Depois de comprar o prédio de apartamento vazio, que muitas pessoas acreditam ser assombrado pelo espírito da fã, o investidor demoliu o prédio em 2012. Hoje foi construído outra coisa no local do prédio, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. E também vale lembrar que os três torturadores, eles estão presos e que eles podem sair de liberdade condicional. Mas a próxima justiça disse que se eles forem soltos, eles ainda podem ser um mal para a sociedade. Então, assim, a gente tem que torcer para que isso não aconteça, para que nenhuma outra mulher seja vítima desses homens, porque independente do que essa garota fez, ela não merecia o fim que ela teve. Eu acho que tortura em si, todo caso é algo bem triste, e depois toda essa história mal assombrada. Uma das xerifes femininas disse que depois que tudo foi resolvido, ela decidiu ir até o local e acender uma vela, porque ela sentia que a alma da fã, ela não conseguia ter descansado em paz, mas que depois que tudo foi julgado, tudo foi esclarecido, tudo foi resolvido, ela poderia descansar em paz. Eu também queria falar uma coisa muito importante sobre a história desse caso. Existem muitas informações divergentes e muitas informações diferentes em vários conteúdos que eu dei uma pesquisada aqui na internet. Então, eu não quis falar coisas que eu não tinha certeza, que eu não achei em fontes de pesquisas confiáveis. Então, eu trouxe aqui informações que eu peguei em alguns sites que são sites gringos de notícias, que são sites que eu sei que a informação é correta, porque muitas informações eu achei aqui distorcidas em sites brasileiros ou em alguns outros vídeos, então eu decidi tentar trazer para vocês o que eu achava que era mais certo. Então, é isso.
Foi esse o vídeo de hoje, foi o caso de hoje. Vocês conheciam esse caso? Eu sei, é um caso muito triste. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você achou desse caso. Você já ouviu falar ele de algum lugar? Deixa aqui embaixo e também deixa aqui embaixo nos comentários uma sugestão de vídeo, uma sugestão de caso ou de história pra gente trazer aqui pro canal. Compartilhe os vídeos também no Facebook ou no Instagram, porque assim você me ajuda a fazer com que o canal cresça, assim você me ajuda no engajamento. Curte o vídeo, porque a curtida é o combustível pro vídeo e assim o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e outras pessoas passam a conhecer meu conteúdo também. E as minhas redes sociais eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você é novo, se inscreva no canal, deixa o seu like. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.